Bom dia, amada igreja. Como passar a semana? Tudo bem, meus irmãos? Nessa manhã de domingo, um pouco geladinha, estamos novamente reunidos aqui como Escola Bíblica Dominical para dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Irmão, nós vamos estar estudando hoje a lição 12 da nossa revista aqui, ó, tá? O Espírito Santo e você. A lição 12 tem como título Princípios e Objetivos dos Dons. Quem vai estar nos lecionando essa lição é a irmã Laís. A nossa querida jovem Laís vai estar nos trazendo a lição de hoje. Não é, irmãos? Então, nós vamos estar lendo a nossa divisa, que se encontra em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Nos diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Que Deus possa estar fazendo guarita em nossos corações através da sua palavra. Que nós possamos sempre estar conectados em sua palavra, né, irmãos? Estar sempre seguindo os caminhos de Deus. Nós vamos estar agora orando pela nossa igreja, pela nossa escola bíblica dominical, que os alunos possam estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Oremos, irmãos. Pai querido que está no céu, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia de bênção, por mais um dia de vida, por mais um dia de ar que estamos respirando. E nessa manhã de domingo, estamos felizes porque estamos conectados contigo, Senhor Jesus. E que tu venhas abençoar essa escola bíblica dominical, onde estaremos aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor Jesus. Te peço em especial pela irmã Laís, a nossa professora, que tu possa usá-la como instrumento para transmitir a tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, cada aluno, cada professor que vai estar assistindo essa aula, Senhor. Que possamos sair transformados pelo teu poder, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoe cada membro, Senhor Jesus, que acompanha a tua igreja, Senhor Jesus. Abençoe teu servo pastor na direção do teu rebanho, dando-lhe sabedoria para conduzir a tua igreja, Senhor. Uma bênção toda especial aos irmãos enfermos, que tu possa estar visitando, curando, Senhor, e fortalecendo, Senhor, os familiares, Senhor. Abençoa aqueles que precisam, Senhor, e necessitam, Senhor Jesus, de uma porta de emprego, que tu possa estar abrindo, solucionando, Senhor Jesus, uma porta de emprego a esses que necessitam, Senhor. Senhor Jesus, nos abençoe e nos faz, Senhor Jesus, estar sempre seguindo os teus caminhos, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a te amar, a te seguir melhor, Senhor Jesus. Esteja conosco durante esse dia, que possamos estar sempre orientado e conduzido, Senhor, pelo teu Santo e Espírito Santo, Senhor. Nos dê um domingo abençoado. Logo mais estaremos aprendendo a tua palavra, Senhor Jesus. E logo mais à noite o culto, que tu possa estar nos dirigindo no culto logo mais à noite, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, só uma explicação. A nossa competição está bem acirrada aí. Os irmãos estão competindo, estou percebendo. E continua liderando, né? A classe Filhos do Rei. Os jovens aí estão firmes e não quer largar a liderança. Estão com 534,50 e logo em seguida estão os homens aí, né? Os homens estão fortes também, estão 524. Então tem uma diferencinha aí de 10 pontos e meio. E logo em seguida vem as senhoras, as mulheres aí, estão no pé dos homens aí, estão com 522, ou seja, só 2 pontinhos separa a segunda colocação com a terceira. E logo em seguida vem os adolescentes aí, os jovens adolescentes, né, com 494. Mas é isso mesmo, irmãos. Estudem, participem,
para que nós possamos estar sempre aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Hoje vai estar nos lecionando a Laís, tá? A lição 12, que tem como princípios e objetivos dos dons. Preste atenção, que logo pós a lição estarei entrando com as perguntas e o quiz, tá? E depois vai ter um louvor pelo irmão Erickson e assim estaremos dando continuidade na nossa lição. Só relembrando o nosso horário, às 10h30 até às 11h30, o horário das perguntas e o quiz, tá? Estou gostando dos irmãos, os irmãos estão respeitando esse horário. Parabéns, tá? E logo em breve vamos estar juntos, tá? Para apertarmos as mãos, abraçarmos e estarmos juntos com os irmãos para servir ao nosso Deus. Irmãos, tenham uma boa semana, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija e nos conduz nos seus caminhos. Fiquem com Deus. Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia para você que acordou cedo para assistir a nossa EBD de hoje. Eu recebi o convite do Paulinho para estar compartilhando com vocês a lição esse dia. Para você que não sabe, nós estamos no mês da Juventude Batista, então nós estamos aí com muitas programações, numa parceria bem legal com a Primeira Igreja Batista de Itaquera, com a Primeira Igreja Batista de Guaianazes. Todos os sábados estamos tendo cultos muito legais, cada semana numa igreja diferente, com pessoas diferentes falando. Então está sendo uma bênção. Compartilhe, incentive seus amigos, familiares, amigos a estarem assistindo, porque está sendo uma bênção. Então vamos lá começar? Antes de ir para a lição propriamente dita, eu só queria fazer uma pontuação em relação aos princípios e objetivos. Os princípios, eles têm uma função muito importante no direito. Eles servem para dar um norte ao julgador, ou seja, para qualquer aplicador da norma. Eles têm a função de estabelecer regras que não podem ser ultrapassadas. Eles dão a segurança jurídica de que o direito de outra pessoa não seja prejudicado. Então, se a gente parar para pensar e fazer aplicação na nossa lição, a gente entende que os princípios e os objetivos dos dons espirituais têm a função de nortear o cristão no exercício de seus dons, estabelecendo valores que não podem ser relativizados, não podem ser esquecidos. Os dons têm uma função muito importante no ministério do cristão. Eles não podem ser confundidos, eles devem ser respeitados ali na risca da palavra de Deus. Então agora vamos para o nosso primeiro ponto. Provavelmente vai aparecer aqui na tela em algum lugar, que é uma tabelinha comparativa entre os talentos naturais e os dons espirituais. Eles são bem parecidos, mas eles não podem ser confundidos. Nosso primeiro ponto aqui de diferenciação é porque ambos são dados por Deus. Isso é um fato incontroverso. Tanto os talentos naturais como os dons espirituais são dados pelo próprio Deus. Mas a diferença é que o talento natural, ele é dado ao indivíduo, ou melhor, desenvolvido pelo indivíduo após o nascimento com vida. Ele vai crescendo, é inserido na escola, na sociedade, então ele vai ali seguindo algumas tendências e a probabilidade é que ele se aperfeiçoe em alguma coisa a mais. Então, quanto mais ele treina, quanto mais ele se esforça naquilo, ele vai melhorando. Enquanto os dons espirituais, também dados por Deus, ele é recebido através do novo nascimento, através do arrependimento e da conversão genuína a Cristo. Então, quando o ser humano entende que está no mundo por um propósito específico e se arrepende e se converte a Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo e, na medida do seu propósito, do seu chamado, vai desenvolvendo certos dons espirituais. Nosso ponto número 2 de diferenciação é que ambos têm uma função de tocar no ponto imaterial do ser humano. Nós sabemos que somos compostos tanto por
emocional, né? Matéria emocional, espiritual e o corpo físico, né? Propriamente dito. Então, o ponto em comum é que ambos têm a função de tocar na parte material do ser humano. Só que enquanto os talentos naturais tocam no emocional das pessoas, os dons espirituais têm a função de trabalhar ali, ministrar ao Espírito Santo. Então, esse é o ponto em comum e o que eles têm de diferente também. E o ponto número 3 é que os talentos naturais desenvolvem-se normalmente com muita disciplina, enquanto os dons espirituais desenvolvem-se através do andar, pelo caminhar com Deus. Que se nós pararmos para pensar, também são muito parecidos. Ambos demandam muito esforço, muito treino, muita dedicação. Só que enquanto o talento natural você se dedica diretamente à coisa ali, né? Pode ser um instrumento musical, passando horas estudando, ou seja, para algo do gênero. Os dons espirituais, eles desenvolvem-se através do relacionamento com Deus, através do andar, do caminhar, e conforme você vai desenvolvendo a intimidade com o Espírito Santo, mais você vai desempenhando aí o dom que Ele mesmo te deu. Essa é a primeira parte da nossa lição. A parte número 2 da nossa lição é sobre a interdependência dos membros da igreja. E antes da gente entrar nela, eu queria ler Romanos 12, do versículo 4 ao versículo 5, que diz: Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos um com os outros como partes diferentes de um só corpo. Nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja invisível. Então, assim como um corpo, existem vários membros que têm funções importantes, não menos importantes do que as outras, mas todas colaboram para um só meio, que é para demonstrar e para glorificar o nome de Deus. Então, aqui, logo em seguida, o texto vai dar alguns exemplos de dons espirituais. Ele diz, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use essa autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Esse aqui é um ponto bem interessante da nossa lição. Ele fala sobre a cooperação que os membros têm que ter entre si e também alguns pontos que devem ser respeitados. Todos os dons têm algumas responsabilidades e cuidados que devem ser tomados. O texto fala claramente sobre generosidade. Nós devemos ser generosos enquanto aplicamos os nossos dons, seja ele qual seja. Deve primeiramente ter alegria. Devemos sempre fazer com amor, que esse é um ponto fundamental no exercício dos nossos dons. Porque se não houver amor, não há nada. Ele é a base de tudo. E se não houver, se ele não for o centro, os nossos dons talvez não sejam dons. Podem ser talentos. Mas o dom do Espírito Santo de Deus não é. E outro ponto muito interessante que deve ser respeitado no exercício dos nossos dons é o cuidado no exercício da autoridade. Deve ser zeloso, nós devemos sempre estar ouvindo a voz de Deus e sempre cuidando para não transgredir certos limites, princípios que nós vimos anteriormente ao lidar com outras pessoas. Esse foi o ponto número 2 da lição. E aproveitando só para fazer um link para os nossos dias de hoje, quando nós de fato entendemos o nosso dom, o nosso chamado em Cristo, nada pode nos parar. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde nós estamos numa quarentena, muitas pessoas ainda estão em casa 24 horas por dia, e com isso muitas pessoas também têm desenvolvido um medo, certo pânico até, de pensar na ideia de sair de casa ou ter contato com outras pessoas. Mas uma coisa interessante que eu queria pontuar é que
O fato de você estar confinado na sua casa não significa que você esteja impossibilitado de exercer o seu dom e de servir a sua igreja. Como nós vimos, existe a interdependência dos membros da igreja. O nosso corpo, cada um tem uma função muito importante para colaborar para o reino. Então, quando de fato nós compreendemos o nosso chamado, quando de fato compreendemos os nossos dons e para aquilo que fomos feitos, não é distanciamento social, não é quarentena que vai nos impedir de ser bênção, de servir a nossa igreja, de servir os nossos irmãos. Você pode ser bênção na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, você pode ser bênção e servir a Deus com seus dons espirituais, onde quer que você esteja. Mas você precisa entender que o amor lança fora todo o medo. Não há o que temer quando Jesus está conosco. Ele já deixou essa mensagem para a gente quando ele estava lá, apareceu para os discípulos em Mateus 28, que fala sobre a grande comissão, e ele nos deu a função do ide, ao todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse que estaria sempre conosco no momento que nós tivemos medo. Então você que está talvez apavorado e se sente improdutivo, eu te convido a refletir à luz da palavra de Deus, tentar buscar o seu valor, o seu propósito, porque eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você e Ele vai confirmar no seu coração o seu propósito nele. E você vai começar a desenvolver os seus dons e talentos para a glória e a honra do nome de Jesus Cristo. O nosso ponto número 3, ele fala sobre o exercício do amor fraternal, que vamos pontuar a característica do amor. O Paulo, ele fala sobre, ainda no mesmo contexto, falando de dons, ele faz alguns conceitos muito importantes ao descrever os dons espirituais. Ele enfatiza o amor cristão, que ele deve ser mútuo, de um para os outros. Nós não devemos agir com exclusividade ou com preferência para alguém. Deve ser uma relação mútua para ambos, ou seja, quem for que estiver envolvido nessa relação. Ele deve ser fraternal, como aquele experimentado por irmãos naturais de sangue. Apesar de ter as suas divergências, os irmãos sempre se reconciliam, né? Eles sempre voltam a se falar porque estão unidos ao amor, e amor esse fraternal. E deve ser sincero também, livre de toda hipocrisia, transparente e principalmente tem que ter unidade. Através dos dons espirituais, entendendo o amor de Cristo, devemos ser livres, esse próprio amor deve ser livre de toda hipocrisia, deve estar em unidade, percebendo que todos os dons, através do amor, cooperam para um único objetivo, que é para declarar a grandeza do nome do Senhor. Logo em sequência, ele vai falar sobre a importância do exercício do amor fraternal com o amor divino. Aqui ele vai ser um divisor de águas, talvez, porque cada cristão, ao exercer seu dom, ele só pode fazer se houver amor, porque se não houver amor, não é dom. É provável que seja talento, pode ser qualquer coisa menos dom. E nesse ponto, ele vai dizer que ato religioso não tem valor algum, ele vai ser lançado fora, porque tem que ser sincero, tem que estar unido em Cristo, tem que ter aquela unidade, ser livre de qualquer hipocrisia, tem que ser mútuo. Então é algo muito sincero, é algo muito verdadeiro, porque vem do Espírito. E tudo aquilo que vem do Espírito lança fora tudo aquilo que é carnal, como por exemplo a religiosidade. Esse é um ponto interessante que deve ser destacado. Logo em sequência ele vai falar sobre a prática do amor fraternal. Eu queria ler com vocês o texto de Efésios 4, 15 e versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? Eu acho que esse aqui é o ponto fundamental da nossa lição. Ele fala sobre a importância e a relevância do amor
ao exercer cada dom, ao agir sempre em prol do reino de Deus. E aqui o ponto muito interessante, porque nós falamos sobre a interdependência dos membros, né, da igreja, sobre a questão da igreja invisível. Cada membro do corpo tem a sua função que é indispensável. Mas aqui ele fala de algo muito importante, que é Jesus Cristo, que é a cabeça desse corpo. E através dessa cabeça, ele faz que todas as partes do membro do corpo fiquem unidas e firmes, e que eles contribuam sempre para o único propósito, que é apontar a glória de Deus. Então, esse aqui é um ponto maravilhoso da lição, porque ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Os nossos dons, quando exercidos através do Espírito Santo de Deus, eles sempre vão apontar a pessoa de Jesus Cristo, e é para lá que nós devemos nos esforçar para chegar. Ele diz bem claramente: cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então esse é o nosso objetivo. Esses são os objetivos dos dons do Espírito. Alcançar Jesus Cristo é a função da palavra cristão. Ser pequeno Cristo, cada vez mais parecido com Cristo nos seus atos, nas suas obras e ações aqui na Terra. Porque isso é o que vai nos diferenciar. É isso que vai dizer qual é o nosso propósito de fato em Deus. O item de número 4 vai falar sobre a expressão da soberania de Deus. Esse é um dos objetivos principais dos dons do Espírito, se não o principal. Os dons sempre vão apontar para a soberania de Deus. E a gente já pode entrar no subtópico da lição, que é Deus, o próprio Deus que distribui e dá livremente os dons. Como a gente viu lá no quadro inicial, assim como o talento natural, os dons do Espírito são dados por Deus. E o texto de Filipenses 2,13, ele vai dizer que existem diferentes tipos de dons, os quais devem ser praticados por cristãos que exercitam a mente segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, olha só que interessante. A nossa mente, ela tem uma função muito importante no nosso corpo. Talvez a mais importante. Porque ela dita e determina sempre como será o nosso dia a dia, como será a nossa rotina, o nosso relacionamento com pessoas e até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Nós, cristãos, devemos entender a função importante que a nossa mente tem. Nós devemos aprender a dominá-la, porque apesar de ainda sermos racionais, nós ainda temos a qualidade de animais. Então, isso é uma coisa muito importante. A nossa mente sempre vai ditar ou tender a nos levar a ter uma vida mais confortável, a descansar mais, a ficar em estado de inércia. O animal, ele só se move para praticamente 3 coisas: para buscar alimento, para repousar e para relações sexuais e a sua própria reprodução, né, da espécie. Então, a nossa tendência é sempre ficar tranquilo e poupar energia. Então, no momento que nós dominamos a nossa mente, entendemos que ela tem uma função grande, fundamental, no nosso relacionamento com o próprio Deus, que vai ditar o nível dos nossos dons espirituais, como nós conversamos lá atrás. Nós devemos entender que é o próprio Deus que determina o dom na medida da nossa fé. Então, nós devemos sempre mais e mais estarmos treinando a nossa mente, educando-a e dizendo, exercitando que a nossa função é apontar a soberania de Deus. Para isso, nós devemos sempre ter um relacionamento íntimo, intimidade com o Espírito Santo, buscar cada vez mais estar mais próximo, estar mais ligado, para que cada vez mais desenvolvamos nossos dons em Deus e apontemos a grandeza dele, que possamos dar a glória que é única e exclusiva dele. O texto de 1 Coríntios 12, versículo 11, ele vai trazer uma lição muito importante, que é de grande valia para o nosso estudo de hoje. Ele diz assim: porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, aqui ele vai estabelecer alguns pontos, ele vai trazer, reunir alguns pontos que nós vimos na lição inteira. Eu até separei aqui de uma forma mais organizada alguns pontos que nós podemos destacar. Porque foi o único Espírito
é o único Espírito que reparte o dom diferentemente para cada pessoa, conforme a vontade dele. E foi Deus quem organizou e distribuiu o corpo, a função de cada um na igreja, conforme a sua vontade. Então, conforme a vontade de Deus, conforme o propósito de cada um, ele mesmo distribuiu cada dom, cada função de cada pessoa na igreja. Então, isso é algo tão bonito de pensar, porque não existe dons, apesar de muitas vezes confundidos ou mal interpretados, mais importantes que os outros. Não existem funções na igreja, não existem servidões que são menos ou mais importantes. Todas as funções são de grande relevância para a igreja, para o corpo de Cristo e para apontar a soberania do próprio Deus. E o terceiro ponto, ele diz que cada função do corpo é perfeita e excelente, pois foi Deus quem o planejou e formou, coordenando as funções da igreja. É praticamente o que nós acabamos de dizer. Cada parte do corpo possui a sua função, que é de íntima e grande relevância ao corpo de Cristo, né? O corpo da igreja. Então não existem serviços que são melhores, não existem serviços que são menos prioritários. Seja qual for o seu chamado, seja qual for o seu dom, ele é único e exclusivo e singular na pessoa de Jesus Cristo, para a pessoa do corpo da igreja. E um ponto muito importante da nossa lição é algo que talvez seja confundido ou até mesmo não entendido por muitos cristãos, mas Deus Filho é a pessoa de Cristo Jesus quem edifica a própria igreja. Como nós vimos anteriormente, os dons espirituais têm a única exclusiva função de apontar a soberania de Deus, que foi concedido conforme a graça, na proporção dos dons de cada um. Mas quem vai fazer a edificação dessa igreja para o desempenho desse serviço é a única e exclusiva pessoa de Jesus Cristo. Ele que tem a função de edificar e, como nós lemos em Efésios 4, ele é a cabeça do corpo. Então, ele reúne todos os membros, ele gera a união, ele livra de toda hipocrisia, que é através do amor. E nós, como membros desse corpo, devemos sempre observar e seguir os limites, objetivando sempre alcançar a cabeça, que é Jesus Cristo, que edifica a sua igreja. Então, meus irmãos, para concluir a lição de hoje, nós devemos deixar aqui 3 princípios basilares que não podem ser de forma alguma relativizados. O primeiro é sobre a interdependência dos membros da igreja. Então, o corpo de Cristo Jesus possui diversos membros, e membros esses que são singulares, são muito importantes, independente de qual seja. Cada um deles é indispensável para a formação do corpo, para o bom desenvolvimento do envio da mensagem de Cristo, que é a cabeça. E o ponto número 2 é sobre o amor fraternal. Todos os dons, toda parte do corpo, todo chamado deve ser sempre desenvolvido visando unicamente a proclamação da soberania de Deus. Somente esse é o objetivo principal, apontar a soberania e a glória de Deus. E tudo isso nós fechamos com o amor, porque tudo isso tem que ser feito com amor. Se houver um dom, se houver um chamado, somente será de fato essas coisas se for feito com amor, livre de impedimento, livre de hipocrisia, sempre em união, visando a boa cooperação dos membros da igreja a proclamar a soberania de Deus. E é isso a nossa lição de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Estou com muita saudade de todos os irmãos. E até a próxima. Beijo e até mais.